O Oriente Médio é uma região cheia de problemas e de conflitos. Conflitos esses que agravam diversos problemas, como a imigração forçada, que vem acontecendo muito durante os últimos anos. Bem-vindos à videoaula do Comitê, os conflitos do Oriente Médio e os desafios da imigração forçada. Eu me chamo Rafaela Zanqueta, eu sou a secretária acadêmica do projeto e eu vou ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o tema. Todas as informações contidas nesse vídeo foram extraídas do guia de estudos, mas é extremamente importante que vocês de fato leiam todo o guia de estudos, assim como o guia de regras, para vocês entenderem o que vocês podem ou não podem fazer dentro do nosso evento. Então já prepara o papel e a caneta para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os conflitos do Oriente Médio e a imigração forçada. Mas antes de mais nada, vocês sabem por que a gente usa a sigla Acnur para se referir a esse comitê? O Acnur, ou Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, é uma organização que cuida dos refugiados ou daquelas pessoas que se deslocam por conta das guerras. Desde 1950, o Acnur atua para garantir os direitos básicos, alimentos e saúde para esses refugiados. Agora sim, sobre o Oriente Médio, que é uma área situada na Ásia Ocidental e é conhecido pela sua instabilidade política, pelas suas grandes reservas de petróleo e pela sua diversidade cultural, além das religiões. Com mais de 385 milhões de habitantes e uma área superior a 7 milhões de quilômetros quadrados, o Oriente Médio é marcado por grandes tensões históricas, envolvendo principalmente a religião, sendo elas o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O Oriente Médio é uma das regiões mais antigas do mundo, com registros de presença humana por aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. Além disso, ele foi berço para grandes civilizações, como os sumérios, os arcadianos, os babilônios e os assírios. Rios como Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates foram essenciais para o povoamento e a economia local da época. O Oriente Médio é composto por diversos países, incluindo o Afeganistão, a Arábia Saudita, Israel, Irã, Iraque, Turquia e entre muitos outros países. O Irã e a Turquia são os países mais populosos da região, mas o Omã e o Kuwait são as regiões menos populosas do Oriente Médio. Agora, em relação aos conflitos no Oriente Médio, como a gente pode ver, o Oriente Médio é marcado por diversas questões religiosas, políticas e econômicas. E esses conflitos, essas guerras, surgem principalmente por conta das políticas externas, ou seja, a interferência de alguns países da Europa e principalmente da dos Estados Unidos. Um exemplo muito claro é a atual guerra de Israel e Palestina e a interferência estadunidense. Embora esses conflitos não sejam o tema principal de todos os inícios de guerra, né? Porque a gente sabe que tem um envolvimento político, econômico e principalmente territorial ou por religião, mas essas interferências que eu acabei de comentar, elas acabam intensificando algumas das tensões. Entre os conflitos mais relevantes na situação envolvendo essas interferências que eu comentei, está a Guerra do Golfo, que é um embate do Iraque, do Kuwait e com a intervenção dos Estados Unidos. O prolongado embate de Israel e Palestina, que a gente sabe do envolvimento dos Estados Unidos ali também. Temos também a Guerra dos 6 Dias, que é entre Israel, o Egito e a Síria, que também teve forte influência da Europa e norte-americana, e a Guerra de Irã e Iraque, que também tem influência norte-americana. Então, como a gente pode perceber, os Estados Unidos se mantêm muito presente nos conflitos territoriais, econômicos e religiosos da região do Oriente Médio. E isso está principalmente atrelado a questões religiosas, principalmente essa junção ali de Estados Unidos e Israel, que é uma das alianças mais fortes do Oriente Médio e mundial, na verdade. E isso se dá ao fato de que, após a Segunda Guerra Mundial, foi os Estados Unidos que ajudou na criação do Estado de Israel. Então, essa aliança é uma aliança realmente histórica, mas com interesses econômicos e territoriais da região também. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a antiga União Soviética, eles disputavam o controle da região do Oriente Médio. Isso fez com que algumas divisões acontecessem ali na região, como foi o exemplo dos xiitas e dos sunitas, que são duas principais vertentes ali do islamismo. Isso fez com que essas duas vertentes elas apoiassem grupos diferentes ali, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. Isso fez com que eles dois tivessem algum certo tipo de poder ali dentro do Oriente Médio.
por serem apoiados por grupos tão influentes ali na região. Bom, então a gente já sabe que o Oriente Médio é marcado principalmente pelas suas disputas territoriais, pelos conflitos e pelas guerras. Mas é importante que a gente entenda os conflitos que aconteceram nos últimos 15 anos. Dentre essas guerras, é possível citar a Guerra da Síria, que teve início em 2011, após protestos contra o regime de Bashar al-Assad. O conflito rapidamente se agravou, envolvendo grupos rebeldes, extremistas e potências estrangeiras, como os Estados Unidos, a Rússia e o Irã. O conflito causou grande destruição, centenas de milhares de mortes e milhões de refugiados, tornando-se uma das mais graves crises humanitárias da atualidade. Já o conflito curdo refere-se à luta do povo curdo por uma independência. Eles não tinham uma região exata, mas foi principalmente no sudeste da Turquia, no norte do Iraque, no nordeste da Síria e em algumas partes ali da região do Irã. Os curdos são um grupo étnico sem um estado próprio. E, historicamente, eles vêm enfrentando repressão desses países que foram mencionados anteriormente. Então, na Turquia, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, ou PKK, eles lideram uma longa insurgência armada contra o governo turco desde a década de 80. Já no Iraque e na Síria, os curdos conseguiram estabelecer regiões semi-autônomas, mas eles continuam enfrentando desafios políticos, militares e diplomáticos. Na atualidade, esse grupo não conseguiu arrumar realmente a sua independência, né? Conseguir conquistar a sua independência. Então, eles continuam sofrendo desafios. Agora, um dos conflitos mais recentes da humanidade é o conflito de Israel e Palestina, na região da faixa de Gaza. O conflito entre Israel e Palestina é uma disputa histórica por território e soberania, iniciada com a criação do Estado de Israel no ano de 1948. Os palestinos eles tentaram arrumar ali uma região para se reivindicar como um estado próprio, sendo ali a Cisjordânia, a faixa de Gaza e até mesmo Jerusalém, mas eles acabaram tomando um certo tipo de bloqueio por parte de Israel e da sua grande aliada, que é os Estados Unidos, como a gente viu anteriormente. O conflito já gerou várias guerras, ataques e tentativas de paz sem sucesso, permanecendo um dos mais longos conflitos da atualidade. Além disso, a gente sabe que esse conflito gerou diversas crises humanitárias, incluindo os refugiados, que muitas vezes não têm onde ir, e a Europa e os Estados Unidos acabam cedendo algumas regiões dos seus países para esses refugiados fugirem e tentarem uma nova tentativa de vida ali na Europa. Além desses conflitos, ocorreram também a Guerra Civil da Líbia, o Estado Islâmico, o conflito entre Irã e a Arábia Saudita, o conflito no Iêmen, entre diversos outros conflitos, que estão todos especificados no nosso guia de estudos. Agora sobre a imigração forçada. A imigração é um movimento de pessoas, às vezes em grande número, de um país para o outro, em busca de oportunidades, de um abrigo temporário ou até mesmo de trabalho. Já a imigração forçada ocorre quando os civis são obrigados a deixar o seu país por conta de causas como guerras, como perseguições étnicas ou religiosas, crises econômicas, mudanças climáticas ou até mesmo pela interferência externa. As guerras do Oriente Médio vêm sendo o principal motivo do deslocamento em massa forçado da região, causando diversos conflitos até e crises humanitárias no Oriente Médio. Então, o Oriente Médio, atualmente, ele também passa por diversas crises, principalmente pelo atual conflito de Israel-Palestina já mencionado. E a maior crise de refugiados foi, como já também mencionado, na Guerra da Síria, em 2011, onde diversas pessoas tiveram que, forçadamente, sair da Síria em busca de oportunidade, em busca de paz até mesmo, porque na região estava tendo muita violência, muito desemprego e principalmente a pobreza, então a população teve que ser forçada a sair e habitar algumas regiões ali próximas, como a do Líbano, a Jordânia e até mesmo o Egito. No nosso guia de estudos, os nossos estudantes da eletiva, eles fizeram uma pesquisa muito especial aí para vocês acerca do posicionamento de alguns países do comitê sobre o assunto do conflito do Oriente Médio e a imigração forçada. Então, vale a pena vocês darem uma lidinha acerca desses posicionamentos para vocês se prepararem melhor para o debate. Agora a gente chegou ao fim do nosso guia de estudos. Eu espero muito que tenha ajudado vocês a se preparar melhor para o debate. Qualquer dúvida, vocês podem chamar qualquer um da equipe. A gente vai estar muito feliz em ajudar vocês. E não esqueçam
esqueçam da produção do DPO, que é o documento de posição oficial, porque a presença desse documento é de extrema importância para a presença de vocês no nosso evento. Os conflitos do Oriente Médio nos lembram da urgência da conquista dos direitos humanos e da paz na região e no mundo. O primeiro passo, que é entender esses conflitos e como nós, enquanto pessoas e cidadãos do bem, podemos fazer para mudar o mundo, vocês, enquanto delegados, estão tendo essa oportunidade aqui no nosso comitê. Então agora cabe a vocês, no comitê, decidir qual é o futuro do Oriente Médio.